Toda adaptação fisiológica que eu promovo em meu aluno advém de um estresse fisiológico específico colocado nele. Então, o que seria estresse fisiológico? Estresse fisiológico é distúrbio homeostático, desequilíbrio para o organismo. Em outras palavras, para mim, nada mais é do que um sofrimento colocado. Então, se eu quero gerar uma adaptação específica, como hipertrofia muscular, eu preciso colocar um estresse fisiológico. Por quê? O que esse estresse fisiológico está gerando? Um desequilíbrio, um sofrimento para o organismo. Mas o organismo não quer sofrer. Então ele cria adaptações para que isso que esteja sendo colocado não seja mais sofrimento. Então, essa adaptação que eu conquistei foi para que isso que está sendo colocado não seja mais sofrimento. Se eu quero gerar novas adaptações, eu preciso agora renovar, ajustar, aumentar o estresse fisiológico para que aí eu tenha novas adaptações. Então, quem que é bom de elaborar treinamento resistido para o seu aluno e impactar em hipertrofia? É aquele que sabe manipular os parâmetros e as variáveis que vai impactar nesse sofrimento. Então olha só, tem noção disso? Eu tenho parâmetros e variáveis fisiológicas que eu manipulo para que possa gerar uma repercussão, um sofrimento no organismo. E aí ativar vias moleculares, atividades moleculares para levar ao aumento da transcrição e da tradução proteica, da síntese proteica, e assim levar à hipertrofia muscular. Então, eu tenho que saber manipular os diversos parâmetros e variáveis que vão interferir nesse sofrimento, e aí vai gerar a repercussão que eu quero, como a hipertrofia muscular. E nós temos parâmetros como intensidade, como volume, como recuperação entre as séries, como a frequência semanal, e um parâmetro que nós temos que é a cadência do movimento, a velocidade de execução. E o que os estudos nos mostram em relação à velocidade de execução, em relação à cadência? Os estudos nos mostram, inclusive nós temos uma meta-análise importante que podemos analisar, que eles mostram que a série, então a velocidade de execução entre fase excêntrica e concêntrica, toda série que tiver excêntrica e concêntrica, em cerca de meio segundo, então é o ciclo completo, excêntrica, concêntrica, meio segundo ou até 4 segundos, seja com volume menor de repetições, séries de 5, 6, 7, 8, 10 máximas, ou seja com séries com maior volume, séries de 20 a 25, 25 a 30, tem o mesmo impacto de hipertrofia. Então não importa em relação à mudança, não tem maior magnitude na hipertrofia, fazer com meio segundo ou 4 segundos. De meio segundo ciclo até 4 segundos, tem hipertrofia significativa e sem diferença entre as velocidades. Acima de 4 segundos, o ciclo tem hipertrofia, mas tem menor magnitude. Aí então você pode pensar, Rafael, se o ciclo excêntrica, excêntrica, não importa se for feito em meio segundo ou 4 segundos, tanto faz então a minha escolha. Eu posso escolher qualquer cadência. Claro que não. Por quê? Porque a cadência impacta em diversas repercussões fisiológicas. Por exemplo, sobre o estresse metabólico. Se eu quero um treino que tenha maior estresse metabólico, maior produção de hidrogênios, mais acidose metabólica, eu devo priorizar a fase concêntrica do movimento. E por quê? Porque na fase concêntrica tem o músculo se contraindo e colabando esses vasos sanguíneos. Quando ele colaba os vasos sanguíneos, diminui o aporte de oxigênio, de nutrientes. Eu tenho maior hipóxia tecidual, aumento da atividade da glicólise e, consequentemente, produção maior de hidrogênio. E isso leva, inclusive, ao aumento da capacidade de resistência muscular. E por quê? Porque esse hidrogênio levando a fadiga, ele tem que ser retirado do músculo e levado para o sangue pelo lactato. O lactato que leva ele para o sangue. Só que para eu poder ter esse lactato levando hidrogênio do músculo para o sangue, eu preciso ter um gradiente de concentração. Ou seja, lá no sangue tem que ter menos lactato do que dentro, tem que ter menos hidrogênio do que dentro do músculo. Então, para eu poder ter isso, eu tenho que ter alguém tamponando os hidrogênios do sangue. E esse alguém é o bicarbonato de sódio. Então, se eu faço treinos que a fase concêntrica é mais lenta, eu tenho mais resposta de hipóxia tecidual, mais elevada atividade da glicólise, mais hidrogênio e agora maior necessidade de aumentar bicarbonato de sódio.
Inclusive, eu tenho que entender essa resposta porque eu posso ter aumento da tensão na fase excêntrica. Se eu quero hoje um treino que tem aumento da tensão, eu posso priorizar a fase excêntrica. Por quê? Vamos supor que eu estou com um peso aqui de 10 quilos para fazer o supino reto. Beleza, 10 quilos. Então eu subo para levantar esses 10 quilos que eu tenho, 10 fibras musculares me ajudando a subir. Só que na fase excêntrica, como eu tenho um músculo se alongando com tensão, as actinas e miosinas que têm menor capacidade de trabalho, eu tenho uma menor interação das pontes cruzadas de miosina-actina. O que eu quero dizer? Que aquele peso de 10 quilos que eu subi com 10 fibras, eu vou ter agora menos fibras trabalhando na fase excêntrica. Eu vou ter agora redução do recrutamento de fibras na fase excêntrica. Então olha só, tinha 10 quilos para 10 fibras. Então a tensão estava de um jeito. Mas agora na fase excêntrica, algumas fibras caem fora. Então eu vou ter agora 10 quilos para 6 fibras trabalhando. Então a área de tensão por micrômetro quadrado é maior. Então se eu quero um treino que gere maior tensão, mecanotransdução, até mesmo impactando em maior microlesão, eu devo priorizar a fase excêntrica. Se eu quero um treino que vai mexer com as respostas cardiovasculares, eu devo, por exemplo, o treino que eu faço a fase concêntrica mais lenta, tem maior resposta cardíaca, maior consumo de oxigênio. Por quê? Porque na fase concêntrica eu tenho maior recrutamento de unidades motoras. Então mais fibras musculares consumindo oxigênio. Então maior nível de consumo de oxigênio na fase concêntrica. Além disso, eu tenho aquele músculo se contraindo, colabando os vasos sanguíneos, gerando aumento da resistência vascular periférica. Então eu vou ter aumento maior da pressão arterial. Então a série concêntrica do movimento mais lenta gera um aumento pressórico, um aumento de resposta de frequência cardíaca e de pressão arterial comparado na fase excêntrica. Porque na fase excêntrica o músculo está se alongando, descolabando o vaso sanguíneo. Então se hoje eu estou atendendo, por exemplo, um hipertenso e ele chega com a pressão arterial um pouco mais elevada, o que eu posso fazer? Eu posso estruturar o treino em que eu vou priorizar para ele a fase excêntrica. E na fase concêntrica eu posso até ajudá-lo. Na fase concêntrica eu ajudo, porque eu quero ele na fase excêntrica. Porque na fase concêntrica eu vou ter maior resposta pressórica. Percebe o quanto de parâmetros que eu tenho que manipular? Inclusive, tem aspectos nutricionais que eu posso ajustar. Se eu quero que ele tenha maior resposta de glicólise, maior produção de hidrogênio, mais acidose metabólica, eu posso, a partir da minha conversa com o nutricionista, estruturar a alimentação para aquele período do programa de treinamento. Se eu quero um treino que vai depletar mais glicogênio muscular, eu posso inclusive conversar com o nutricionista para que nesse momento da estruturação do treinamento tenha-se menos ingestão de carboidrato. Para quê? Porque a minha busca é de depressão de glicogênio, que é uma resposta fisiológica importante, inclusive porque a supercompensação de glicogênio gasta mais ATP. Então imagine a tensão maior para o músculo esquelético. Esse músculo, para poder ser regenerado pela tensão maior, gasta-se ATP. Para poder fazer a síntese proteica, tem gasto de ATP. E agora eu tenho que repor em estoque de glicogênio. O carboidrato que eu vou comer vai ser para recuperar o estoque de glicogênio. E como que eu vou ter ATP para sintetizar a proteína? O organismo não é bobo, ele não vai usar proteína para sintetizar a proteína. Ou seja, eu tenho aumento da oxidação de gorduras para ter ATP a fim de fazer a síntese proteica. Não é que gordura vira músculo, isso não existe. É que eu vou ter a oxidação maior de gorduras para ter ATP e aí ter a síntese proteica. Então repare que a cadência do movimento, manipular a velocidade de execução na fase concêntrica e excêntrica, então em meio segundo até 4 segundos, para hipertrofia não tem diferença significativa, mas para outros parâmetros tem. Inclusive resposta metabólica, a resistência muscular aumenta mais se eu fizer treinos em que a fase concêntrica vai ser mais lenta, porque eu vou ter maior estresse metabólico, mais produção de hidrogênio. Se eu quiser um treino que tenha menor resposta cardíaca, cardiovascular, pressórica, eu devo fazer um treino que eu devo priorizar a fase excêntrica. E inclusive aspectos nutricionais vai ser alterado. Se eu vou usar mais creatinofosfato, mais glicogênio muscular, e isso eu posso manipular com o nutricionista para ver como vai ficar a dieta. Perceba o quanto que nós podemos ser diferenciados na nossa prescrição do treino e da alimentação.